eu sou o aluno Edilson Oliveira, do curso de Ciências Biológicas, e hoje eu e o meu grupo, que são meus colegas de equipe, Zé Dominique Rodrigues e a Vanusa Viana Guajajara, a gente vai estar apresentando o nosso seminário, que é sobre a biofísica aplicada à ultrassonografia. E eu vou estar começando, vou falar um pouco sobre a introdução para vocês. A ultrassonografia, ou ecografia, ela é uma técnica de geração de imagens, que ela usa ondas sonoras de alta frequência, que é ultrassons, e os seus ecos. A sondagem por ultrassom, ela foi empregada inicialmente, nos estudos batimétricos, que era para conhecer o perfil dos fundos dos mares e dos rios. E a sua aplicação nas ciências médicas, ela permitiu um grande avanço nos estudos dos pacientes, pois além de fornecer informações importantes sobre as estruturas do corpo, seu uso difundiu-se rapidamente por se tratar de uma técnica não evasiva. A qualidade dos equipamentos, eles têm sido aprimorados e aperfeiçoados, e a riqueza dos detalhes que eles fornecem, eles têm permitido que se conheça mais sobre as características e os mecanismos de muitas patologias. O uso de ultrassons, sonografia, ele já se alargou por quase todas as especialidades médicas, daí a importância de que sejam conhecidos os fundamentos teóricos em que repousa a obtenção de imagem e com a ajuda dos ultrassons. Então, ele vem sendo uma técnica bem utilizada e importante. Como eu já citei inicialmente, a imagem ultrassonográfica, ela deve-se aos ecos que são produzidos nas diversas estruturas do corpo, quando o feixe de ultrassom os alcança. Os ultrassons, eles são som com frequências acima de 20 kHz, que ele é superior à audição humana, Então, e na ultrassonografia, usam-se ultrassons na faixa de 2 a 10 MHz. Bom, dando continuidade, falar um pouco sobre o princípio do pulso eco, que nada mais é que a interação dos ultrassons com os tecidos biológicos, quando se fala de o princípio do pulso eco, refere-se à emissão de um pulso curto de ultrassom pelo transdutor, E na medida em que este pulso ele atravessa os tecidos, ele é parcialmente refletido pelas interfaces de volta ao transdutor. Em relação ao princípio do pulso eco, todo som que se propaga em um meio não homogêneo, ele interage com as estruturas do meio e por elas ele é parcialmente absorvido e refletido ou refratado. E as ondas absorvidas, elas se transformam em calor, e por isso pode-se usar ultrassom para tratar de determinadas patologias. Como já foi citado, a reflexão dos ultrassons, ela pode ser de dois tipos, que são o tipo especular e difusa, que a gente vai estar mais se aprofundando logo à frente. É importante e vale ressaltar também, sobre os ecos, que os ecos são espalhados, eles apresentam direções aleatórias, Os ecos se formam sempre que a onda de ultrassom, ela passa de um meio para o outro com impedância acústica diferente. Quanto maior for a diferença, entre as impedâncias acústicas, mais intenso será o eco produzido. Cada órgão ele tem um padrão específico de eco, baseado na sua estrutura, na sua arquitetura interna. E como nos tecidos moles, o som ele se propaga a uma velocidade aproximadamente constante. A impedância acústica ela depende principalmente da densidade
e da densidade do meio, né? E isso permite, né, que se estabeleça uma relação de correspondência entre impedância e densidade, né? Assim, sempre que duas estruturas de densidade diferentes, né, elas estiverem em contato, haverá uma interface acústica. As principais interfaces biológicas, né, elas são gordura, músculo, fascia, tendão, periósteo e ligamento periósteo. Dando continuidade, né, agora eu vou falar um pouco sobre o eco difuso, né, que o eco difuso ele é o espalhamento de ondas ultrassônicas que ocorre quando o feixe de ondas ele colide contra uma interface de superfície irregular ou tem dimensões pequenas, né, em relação ao diâmetro do feixe, que é de aproximadamente 10 milímetros. Bom, quando as ondas, né, elas se espalham, elas seguem por direções diferentes, aleatoriamente, e só algumas retornam para o equipamento, né, e essas que retornam que são analisadas para elas serem captadas e processadas. É até bem simples de entender, né, que só algumas retornam. Nesse caso de reflexão, algumas ondas retornam. É como se fosse assim uma reflexão de luz, né? A gente pode levar como exemplo que a partir da superfície, né, quando a luz bate lá, de forma que o raio ele é refletido para muitos ângulos diferentes, em vez de apenas um. E só apenas alguns eles retornam para o ponto de partida, né? A gente pode levar desse entendimento. Diferente do eco difuso, né, o outro eco é o eco especular, né, que o eco especular ele é o elemento básico, né, para a produção da imagem do objeto estudado. E esse eco nele se forma sempre que a largura da estrutura ou do alvo, né, ela é maior do que 1/4 do comprimento de onda da ultrassom. E a depender, né, do tamanho do alvo refletor e da diferença da impedância acústica, né, entre ele e o meio que o cerca, os ecos eles podem produzir sinais fortes ou fracos. Assim, né, um exemplo, né, uma válvula cardíaca no meio do sangue, né, ela produz um eco muito intenso, enquanto nas estruturas que apresentam pouca homogeneidade microscópica, como nos músculos e o pâncreas, né, o sinal proveniente da estrutura alvo, né, ele é fraco e ele apresenta nesses casos, né, parte da onda ultrassônica ela sofre espalhamento, então não é tão preciso. No eco especular, né, somente ele se transforma em um sinal para a geração de imagens quando os ecos emitidos, né, eles retornam à fonte, e a reflexão do som, né, ela também, né, depende do tamanho do alvo e da sua profundidade, né. Ondas ultrassônicas refletidas com ângulos próximos a zero, né, elas podem retornar ao sensor, contribuindo para a formação das imagens. Vamos agora para a parte da resolução, né. Para dar início, falar sobre a resolução e suas componentes, que a resolução, né, ela nada mais é que a habilidade, ela é a habilidade de distinguir dois objetos, né, dois objetos próximos, e assim ela definiu os detalhes. Quanto mais próximos, né, eles estiverem, maior é a resolução do sistema. No caso dos ultrassons, né, a resolução ela é a capacidade que possui, né, o equipamento de distinguir duas interfaces refletoras situadas muito próximas. Então, ela está lá para fazer essa detecção e a resolução da imagem. Por isso, a resolução, né, ela é medida em unidades de distância.
ela pode ser tomada, né, em duas direções. Nesse caso, ela pode ser na resolução axial e na resolução lateral, que eu vou falar um pouco sobre as definições logo a seguir, começando pela resolução axial. Bom, a resolução axial, né, ela permite distinguir objetos que eles são próximos, né, situados no eixo de propagação das ondas ultrassônicas. E também, né, alguns estudos eles mostram que a resolução axial, né, de um sistema ela não pode ser maior do que a metade da sua largura de pulso. Bom, na resolução axial também, né, ela não pode ser maior do que o comprimento de ondas sonoras. Bom, agora eu vou um pouco sobre os conceitos da resolução lateral, né? A resolução lateral, ela permite, né, que objetos, né, situados num plano perpendicular ao eixo de propagação, né, dos ultrassons. Esse tipo de resolução, né, ele depende diretamente do diâmetro do feixe. Bom, para simplificar mais o entendimento, né, da resolução lateral, ela nada mais é que ela é a capacidade, né, de distinguir dois pontos no plano perpendicular, e a direção do feixe sonoro ela depende da frequência, né, que é passada do transdutor e do número de elementos, né, piezoelétricos e do foco, né, da região mais estreita do efeito sonoro. Assim ela consegue fazer essa análise da imagem. Equipamentos de ultrassonografia. Os equipamentos de ultrassonografia, eles têm um papel fundamental na área da pesquisa e no estudo e obtenção de resultados através de todo esse processamento que ele pode nos possibilitar. Mas para que isso aconteça, há várias etapas, há vários blocos que são ocorridos através do gerador e receptor de ultrassons. Depois disso acontece recepção, amplificação e compensação e discriminação dos ecos. Após ter isso, vai o processador de vídeo display da imagem e assim acontece o registro da imagem e a sincronização dessa imagem. Esse gerador e esse receptor de ultrassons, ele se tornou um conjunto responsável pela capacitação desses ultrassons. E ele é constituído por todo um circuito eletrônico e um amplificador de extrema potência e um transdutor. Esse transdutor, ele é formado por um cristal e ele é responsável pela essa emissão e capacitação de ondas ultrassônicas refletidas. É interessante enfatizar que esse transdutor, ele, a partir do momento em que ele começa a captar esses ecos, ele atua não só como transdutor, ele começa a funcionar como um sensor ultrassônico. Existem dois tipos de transdutores, os focalizados e os não focalizados. Esses focalizados, eles evitam todo um espalhamento desses feixes de ultrassom. E já o não focalizado, ele já produz um feixe ultrassônico que alcança até uma certa distância. Depois que acontece essa parte do processo, tem toda a recepção desses ecos. Depois, porque esses ecos são recebidos através do transdutor e depois eles são transformados no sinal elétrico. Depois que eles são transformados nesse sinal elétrico, aí sim, eles são armazenados na memória de um computador. Depois disso, acontece esse processamento do vídeo, que eles se transformam na conversão HD e display de imagem. Esses sinais, eles são detectados, eles sofrem um processamento para tornar compatível a essa faixa de amplitude dos ecos captados com a faixa. Aí sim eles se tornam resposta aos monitores de vídeo. E
quando se tem todo esse estudo, a gente pode analisar e ver que não é só um tipo de ultrassom. Existem três tipos de ultrassons que eu vou citar aqui, que é o modo A, que é uma ultrassom mais simples, uma modo M, que é uma ultrassonografia que consiste em outras obtenções, e a modo B, que é essa que é mais usada. Por exemplo, ela nos dá a possibilidade de estudar mais a fundo um objeto, e ela também nos possibilita chegar a outros resultados, e é uma das ultrassons mais utilizadas para pesquisa e estudo e exames. As imagens que são obtidas através desses tipos de procedimento que são realizados pelo ultrassônico, que é a ultrassonografia, são impressionantes. Você pode observar o coração do indivíduo, você pode chegar a um resultado X através desses estudos, e nos possibilita estar além desses resultados, na busca do conhecimento. Você vê que houve todo um estudo para que pudesse desenvolver esse aparelho, que não é simples, ele é muito complexo, tem vários detalhes para que possa se chegar a esse resultado. Há necessidade de pesquisa, há necessidade, não são pessoas capacitadas para fazer todo o manuseio, houve todo um conhecimento para que se torne possível a obtenção de imagens através deste aparelho, que essas imagens são reflexos obtidos através de todo esse processamento. O interessante é você ver que existem outras tecnologias que têm buscado desenvolver ferramentas que possam facilitar cada vez mais estudos através deste aparelho de ultrassonografia. Em outros países há essa possibilidade, porque como o transdutor ele é um cristal, em outros lugares já estão tendo a possibilidade de usar outro tipo de material para que possa ter o mesmo papel. Então, assim, que possamos estar atento a isso e observar que houve toda essa preocupação em estar buscando esse tipo de desenvolvimento, para que hoje possamos estar discutindo e falando sobre ele. Houve todo esse esforço de pessoas que se dedicaram a estar desenvolvendo, a estar fazendo todo uma pesquisa para que se desenvolvesse algo tão complexo, mas que se tornou de uma utilidade imensa, todo detalhado. Dando continuidade à nossa apresentação, irei falar sobre os efeitos biológicos dos ultrassons. O feixe ultrassônico com energia superior a 100 MW por centímetros quadrados produz nos meios pelos quais atravessa efeitos que podem ser classificados em térmicos e não térmicos. Bem, os efeitos térmicos são aqueles em quais os ultrassons têm propriedades que elevam a temperatura dos meios que os absorvem, assim permitindo que a utilização dos mesmos para tratamento de patologias musculares, tendinosas ou articulares. Bem, a energia sônica ela pode ser distinguida de dois tipos de transformações, que a primeira é a que ocorre em virtude das fases de compressão e expansão das ondas sonoras, e a segunda, que é aquela que é decorrente da absorção da onda ultrassônica pelos tecidos. Bem, essa primeira ela apresenta uma pequena importância nas aplicações médicas, e a segunda a gente vai falar no tópico a seguir, que é sobre a absorção de energia dos ultrassons. Bem, ela acontece por meio da transferência de energia do feixe ultrassônico para os tecidos biológicos, assim obedecendo também a uma equação que ela é semelhante à lei de Lambert-Beer.
onde I é igual a I vezes E elevado a menos AX, onde I é a intensidade do feixe ultrassônico transmitido, E é a base dos logaritmos neoperianos, A é o coeficiente de absorção linear e X é a expansão do meio. Bem, com essa equação a gente pode entender que quanto maior for o coeficiente de absorção e a espessura, menor também será a intensidade transmitida. Outro exemplo de energia que podemos citar é a energia absorvida por meio da espessura, que ela tem como equação E igual a A vezes I, onde A é a energia absorvida pelo meio, onde E é a energia absorvida pelo meio, A é o coeficiente da absorção linear e I é a intensidade do feixe ultrassônico incidente. Bem, agora eu irei falar sobre os efeitos não térmicos, que entre eles estão a micromassagem, o aumento da permeabilidade da membrana celular, a variação do diâmetro anteriolar e a cavitação. Bem, primeiramente vou falar sobre a micromassagem. Bem, a micromassagem dos tecidos, ela acontece por meio da oscilação de oscilações provocadas pelo feixe ultrassônico que os atravessa. Bem, o aumento da permeabilidade da membrana celular acontece por meio de feixe ultrassônico e esse feixe ele é capaz de alterar potências da membrana. Variação do diâmetro arteriolar. Bem, ele foi observado que através desses feixes ultrassônicos de intensidade de supraclínica, eles são capazes de provocar constrição arteriolar em músculo cremaster do rato. Cavitação. Bem, a cavitação, existe dois tipos de cavitações. A primeira ela está relacionada às fases de compressão e de expansão das ondas sonoras, e a segunda ocorre quando o feixe ultrassônico encontra um refletor. Bem, as variações de pressão ΔP, elas podem ser equacionadas da seguinte maneira, ou apresentadas da seguinte maneira: ΔP igual a raiz de 2 vezes P vezes V vezes I, onde P é a densidade do meio condutor, V é a velocidade da onda propagada e I a intensidade do feixe ultrassônico. Aplicações clínicas. As aplicações clínicas dos ultrassons, elas estão baseadas totalmente na sua capacidade de elevar a temperatura dos meios internos, bem como de promover uma micromassagem nos tecidos. Fatores que influem no aquecimento tissular. Um desses fatores são tempo de aplicação, frequência de ultrassons, condutividade térmica dos tecidos, taxa de perfusão sanguínea dos tecidos, coeficiente de absorção linear dos tecidos. Bem, a elevação da temperatura de estruturas internas é um feito importante no tratamento com ultrassons. E isso influencia diretamente no aquecimento tissular. De acordo com Lehmann e Coles,
eles falavam que para aquecer efetivamente os tecidos moles adjacentes, um osso era necessário que a intensidade do feixe não atinja o limiar do aquecimento doloroso. Ela precisa ser suficiente para penetrar até a profundidade das estruturas na qual se tende e se quer tratar. Contraindicações. Bom, primeiramente vamos falar sobre as contraindicações relativas. Exemplos dessas tipos de contraindicações são a fratura não consolidada. Bem, na fratura não consolidada ainda não existe uma documentação totalmente adequada sobre os efeitos. Na ruptura ou cirurgia recente, alguns dados experimentais sugerem que as ultrassons podem acelerar o processo de restauração de tendões ou ligamentos lesados. Bem, na osteoporose não se tem documentação científica também adequada. Já sobre implantes plásticos e metálicos, esses materiais apresentam alto coeficiente de absorção e não se tem uma documentação científica adequada, por isso se recomenda evitar o uso de ultrassons em próteses plásticas. Bem, já nos implantes metálicos, estudos têm mostrado que os tecidos vizinhos a implantes metálicos aquecem menos do que se houvessem o osso no local do implante. Agora vamos falar sobre contraindicações absolutas. Contraindicações absolutas ou efeitos negativos do marca-passo cardíaco, podemos dizer que ele pode apresentar um mau funcionamento. No caso da gravidez, é porque ainda não se tem uma documentação científica adequada. No caso de tumores, é por causa que o estímulo da circulação pode favorecer a propagação de metástase. No caso das infecções, é porque pode haver a disseminação delas. No caso da tendência à hemorragia, é porque ela pode induzir a hemorragia. No caso de epífises ósseas em processo de crescimento, estudos experimentais mostram que os ultrassons interferem com o crescimento ósseo. Doenças cardíacas, sim. O ultrassom aplicado sobre o coração, gânglio cervical ou gânglio estrelado pode estimular reflexos perigosos ao paciente. Obrigado pela atenção de todos.